Vocês estão iniciando um novo ciclo. O ciclo de resgate. Eu vim aqui para dizer isso para vocês. No ciclo de resgate, o Senhor faz infinitamente mais do que o ciclo anterior. Então se preparem para transbordar do Senhor, para fazer transbordar do Senhor e para receber do Senhor. Tem cântaros de água espalhados pela igreja. Desde ontem nós temos fileiras e fileiras de anjos descendo aqui, com cântaros de água no ombro, distribuindo na igreja. Sabe para quê? Porque você vai ajudar a lavar a cidade. Você vai lavar a sua casa com as águas do trono de Deus. As águas que fluem do rio de Deus. Essas águas estão sobre nós. Elas fluem através de nós. E o Senhor está levantando essa igreja como uma igreja operante nessa cidade. Não uma igreja mais que assiste as coisas acontecerem, mas uma igreja que se levanta e muda a atmosfera espiritual, muda a história, interfere na história dessa cidade, interfere na política, no governo dessa cidade, porque o governo do Senhor está sobre nós. Hey, eu quero iniciar esse tempo com vocês, lendo um versículo do Salmo 119, versículo 116. E nós vamos declarar essa palavra sobre essa cidade. Amém? Nós vamos declarar. Nós temos aprendido nesse final de semana que a melhor intercessão é a intercessão que a gente faz através da palavra, profetizando a palavra, liberando a palavra, orando a palavra. Então agora nós vamos confessar essa palavra. Você abriu aí Salmo 119, versículo 116? Amém? Vamos falar juntos? Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Essa é a palavra de Deus para você e para essa cidade. Nós não estamos amparados numa boa política. Nós não estamos amparados no dinheiro que a gente recebe através do nosso trabalho, com as riquezas dessa terra. O nosso amparo, a nossa segurança não está nas coisas físicas. O nosso amparo está nas promessas do Senhor, naquilo que Ele disse a seu respeito, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O teu amparo está nas promessas do Senhor. E essas promessas estão vivas sobre nós, querido. Existem momentos na vida da gente que a gente tem tanta expectativa no homem, a gente esperava tanto pelo outro, a gente esperava tanto pelo governo, por aquele candidato que prometeu tanta coisa, não é verdade? Ou aquele patrão que quando nos contratou nos prometeu tantas coisas. Aquele marido que a gente casou também, que prometeu tanta coisa no altar. Aquela esposa que prometeu tanta coisa no altar. Aquele filho tão esperado. Nós tínhamos tantos sonhos, tantas expectativas. E às vezes por engano da nossa alma, nós depositamos a nossa confiança nessas coisas, nessas pessoas, no sistema, no governo. E a palavra de Deus diz, o salmista falando, ampara-me, Senhor, segundo as tuas promessas. Não é só segundo a bondade do Senhor, é segundo aquilo que Ele falou a nosso respeito. É segundo a fidelidade dEle, é segundo o caráter dEle. Ele não é homem que mente, Ele não é homem que se arrepende de ter falado. Então o meu amparo, não importa o que eu esteja passando, não importa as circunstâncias da minha vida hoje, o meu amparo sempre será naquilo que Deus falou a meu respeito.
aquilo que Deus falou acerca da minha família, aquilo que Deus falou acerca do meu ministério, aquilo que Deus falou acerca da minha vida financeira. E a palavra de Deus é isso aqui que Ele falou a meu respeito. As circunstâncias não podem anular essa palavra. O sistema não pode anular essa palavra. Ninguém pode anular essa palavra. Essa palavra é o meu amparo. Diga: Deus é o meu amparo. Deus ampara, sustenta a cidade de Tanguá pela sua palavra. Amém. Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te somos gratos por essa noite. Pedimos, Espírito Santo, continua aqui, fluindo no nosso meio. Toma, Senhor, a nossa mente, leva cativa ao Senhor. Nós rejeitamos toda a influência de espíritos das trevas nesse lugar. Setas da nossa mente, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos o nosso espírito rendido à tua palavra. Queremos receber a revelação da tua palavra para nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora sim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. E eu quero contar para você a história, o que esse capítulo 25 de 1 Samuel nos fala, relata. E eu vou ler apenas alguns versículos, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos consultá-la. Amém? Esse capítulo 25 de 1 Samuel relata um tempo em que o sacerdote Samuel havia morrido. E Davi, ele encontra-se fugitivo de Saul, dos homens. Saul era rei. E Davi agora com 600 homens sai pelas estradas do deserto, fugindo de Saul, fugindo de uma perseguição. E de repente ele chega num deserto, num lugar onde não tinha muitos recursos de alimentação. E ele encontra com alguns pastores de um dos homens mais ricos daquela região. O nome daquele homem era Nabal. E Nabal, esse nome significa louco, insensato. Esse homem com esse nome, ele era dono de muitas terras, tinha um gado numeroso, ele tinha muitas posses, muitos servos e servas. Só que aquele homem, ele era dominado por aquilo que ele tinha. É muito perigoso a gente ser dominado pelo que a gente tem. Deus não dá nada para a gente para nos dominar. O que domina a nossa alma, o que domina a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aquele homem se deixou dominar pelas terras, aquele homem se deixou dominar pelo gado numeroso, aquele homem se deixou dominar pela posição econômica dele. E ele, como diz o nome dele, insensato, ele se torna um homem insensato mesmo. Ele era arrogante, ele era um alcoólatra, ele era rude demais, um homem grosseiro, um homem ignorante, um homem altivo, um homem violento nas suas palavras. E quando Davi encontra-se com um dos pastores desse homem, Davi faz um pedido para um desses pastores assim: olha só, vai lá no teu senhor Nabal, diz para ele assim, que haja paz sobre a sua vida, que haja paz sobre a sua casa, que haja paz sobre tudo o que você tem. Davi libera paz sobre a vida daquele homem. E Davi faz um pedido: olha, eu estou aqui com os meus amigos, 600 homens comigo, nós estamos numa situação difícil, precisamos de alimento. Vai lá, vê se Nabal tem algo para trazer para nós comermos. Davi pede um auxílio de alimento àquele homem que era riquíssimo, que tinha uma despensa cheia, ainda estava num período de festa. Ou seja, ele estava provido de alimento. E a Bíblia diz que quando aquele servo de Nabal chega diante de Nabal e conta o pedido que Davi havia feito,
Nabal recusa. Nabal diz assim: quem é esse Davi, filho de Jessé? Quem é esse homem para ficar me pedindo comida? Só que Nabal não sabia que por muitas vezes os pastores, os servos de Davi, haviam protegido os pastores de Nabal. Porque naquela época os pastores ficavam fora de casa com o seu rebanho, levando o seu rebanho para pastar, a maior parte do ano. Eles só retornavam para casa no inverno. Durante as outras estações eles ficavam em ar livre, levando os seus rebanhos para pastar. E ali um protegia o outro, um pastor protegia o outro. E os servos de Nabal, os pastores de Nabal já haviam recebido de Davi essa proteção. Mas Nabal, quando ele teve a oportunidade de servir Davi, ele recusou. Ele foi egoísta, ele pensou em si mesmo. Pastora, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que essa história, ela aponta para mim, aponta para você e aponta para o homem insensato. Nós vemos aqui Nabal representando a classe dos homens insensatos, a classe do homem que é voltado para si, a classe dos homens egoístas. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Pessoas egoístas, pessoas que confiam em coisas, pessoas que se amparam em coisas, pessoas que valorizam mais coisas do que pessoas. Davi, ele aponta para Deus, o rei Davi. Davi nessa época ele já tinha sido ungido rei. Ele já tinha sido liberado do trono, a unção de rei. Ele já tinha um propósito de Deus sido revelado ao coração de Davi. Ele só ainda não estava no trono, mas ele já era rei no mundo espiritual. Mas Nabal não reconheceu a posição espiritual de Davi. E aí quando Davi recebe essa resposta de Nabal, resposta negativa ao pedido dele, Davi se irrita profundamente e decreta a morte de Nabal e todos os seus servos. E eles saem em direção, Davi e seus servos saem em direção à casa de Nabal para matar, para acabar com aquela casa, acabar com aquela família. Sendo que enquanto Davi está descendo, um servo de Nabal corre e avisa uma intercessora que tinha na casa de Nabal. Irmão, sempre antes da catástrofe, Deus levanta um intercessor. Quando a morte está a caminho, Deus levanta um intercessor. E a Bíblia diz que aquele servo chega para Abigail, a esposa de Nabal, olha só. Abigail era a esposa que Nabal não merecia. E Nabal era o esposo que Abigail não merecia. E a Bíblia diz que aquele servo chega para Abigail e conta toda a história. Olha, Davi está descendo aí para matar a gente, porque o teu marido recusou comida para ele e para os servos dele. A Bíblia diz que Abigail rapidamente, às pressas, ela tomou uma decisão. E essa Abigail, ela aponta para a igreja intercessora. Todas as vezes que eu falar de Abigail aqui, você lembra que eu estou falando da igreja. Esse texto fala da igreja, a igreja que se coloca no lugar, a igreja que se antecipa às catástrofes, a igreja que se antecipa à morte, a igreja que reconhece a quem que ela deve pedir ajuda, para quem que ela deve correr. A Bíblia diz que Abigail saiu às pressas, foi na despensa, juntou comida, muita comida, mas muita comida. Se você ler todo o capítulo 25, você vai ver a quantidade de comida que ela juntou. Colocou aquilo no cesto e desceu rapidamente em direção a Davi. Essa é a postura do intercessor. Irmão, se você sair daqui hoje entendendo que a sua postura no mundo espiritual é descer rapidamente ao encontro do rei para interceder, essa cidade vai mudar. Essa igreja vai mudar. Se nós como igreja brasileira reconhecêssemos a
nossa posição, a nossa postura e nos posicionássemos, o Brasil seria a melhor nação da terra. Abigail desce às pressas e vai. Enquanto ela está indo ao encontro de Davi, a Bíblia diz que Davi vem ao encontro dela, porque Deus sempre faz movimento ao nosso encontro. Deus sempre está se movimentando ao nosso encontro. Quando a gente está subindo, Ele está descendo. Quando a gente está chegando, Ele já veio. A Bíblia diz que Abigail chegou-se diante de Davi. E aí nós vamos ler os versículos 18 até o 20. Você abriu a sua Bíblia? Está aberta aí? Primeiro Samuel 25, de 18 a 20, diz assim: então, Abigail tomou a toda pressa, diga a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas de passas, 200 pastas de figo, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Aleluias! Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem ver a quantidade de comida que Abigail juntou para alimentar os homens de Davi? E é interessante que ela tem em casa um homem arrogante, um homem que não tem diálogo para ele, um homem egoísta, um alcoólatra, um bêbado. E ela vê a catástrofe que está por acontecer, e a Bíblia diz que ela se levanta e não fala nada ao seu marido. Talvez se fosse eu ou você, a gente ia partir para cima dele. Você está ficando louco. Como que você faz isso? Você sabe quem é Davi? E sabe por que Nabal fez o que fez? Porque ele não sabia quem era Davi. Quem não sabe quem é Deus, faz essas besteiras. Quando a gente sabe quem é Deus, a gente não consegue dizer não para Ele. Quando a gente sabe quem é Deus, quando a gente conhece a Deus, a gente coloca à disposição dEle tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Nabal disse não, porque ele não tinha consciência espiritual, ele não tinha discernimento espiritual, ele não tinha entendimento espiritual. Ele só via Davi como Davi. Abigail via Davi como rei. O intercessor, ele precisa saber quem é Deus, para descer depressa e ir ao encontro dele. Abigail, ela não resolveu o problema dela com Nabal. Sabe, irmão, às vezes a gente, no meio da luta, a gente arruma mais luta, porque a gente quer resolver a luta com quem não sabe lutar, com quem não vai te ajudar a lutar, com quem não vai te fortalecer, com quem não está com você. Em meio à luta, saia adiante, desce depressa, para quem vai poder lutar com você. Desce depressa para interceder. Leva o que você tiver que levar, porque o intercessor nunca chega diante de Deus de mãos vazias. Desce e serve, coloca. E o mais interessante é que Abigail, ela corre, ela chega diante de Davi. E a Bíblia diz no verso 23 que ela apressa-se, desce do jumento. Quando ela vê Davi, ela corre de novo. O intercessor não é lento, irmãos. O intercessor é um homem e mulher ágil, prudente, inteligente, que faz as coisas no tempo de Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com a aprovação dos outros que a gente deixa passar o tempo de Deus. Deus está incomodando a gente para orar de madrugada. A gente, não, Senhor, por favor, deixa eu dormir mais um pouquinho, amanhã eu oro.
Só que era para orar de madrugada, porque era na madrugada que a luta estava sendo travada, que a morte estava sendo anunciada, que a catástrofe estava sendo anunciada. Vocês estão entendendo? O intercessor precisa estar atento ao tempo espiritual de Deus. Quando que eu preciso descer do jumento? Quando que eu preciso me apressar? Quando que eu preciso arrumar a oferta para levar? Quando que eu preciso interceder? E a Bíblia diz que ela desce do jumento e ela prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela se prostrou. Davi representando aqui a figura de Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é correr para Deus e se prostrar diante dele, dizendo: Senhor, eu me amparo nas tuas promessas. Senhor, é no Senhor que eu confio. Senhor, eu reconheço a tua majestade, o teu poder. Essa luta minha está tremenda, está terrível. Os meus olhos não têm solução, mas eu me prostro diante de ti, porque eu sei que a solução vem do Senhor. Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor é o Deus forte e tremendo. Eu sei que o Senhor é altíssimo, é o Deus da batalha, é o Deus dos exércitos. Eu sei que não há impossível para o Senhor. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Abigail tinha essa consciência de intercessão. E ela lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Olha a intercessão aí. Ah, Senhor meu, eu me coloco na brecha por esse meu marido louco, esse meu marido tolo, esse meu marido que não sabe o que diz, esse meu marido carnal. E eu estou falando aqui no contexto de Abigail, mas às vezes a gente precisa fazer isso com relação a uma cidade, a gente precisa fazer isso com relação aos nossos filhos, a gente precisa fazer isso com relação ao casamento, a gente precisa fazer com relação à família, aos pais. Se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, caia sobre mim, eu estou na brecha. Isso nós falamos muito isso aqui ontem. E Abigail, ela se põe na brecha. Caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Abigail sabia quem era Davi, por isso ela correu. Sabe, irmãos, Deus está buscando pessoas que conhecem a Ele. Deus está buscando Abigail no nosso meio. Deus está buscando homens, mulheres que se colocam na brecha, que estão dispostos a entregar. Às vezes as pessoas, a gente fica igual um para-raio, né? Todo dia uma bomba. Todo dia uma bomba. Você chega num trabalho, tem uma notícia ruim. Você chega em casa, vem um outro problema. Na igreja, um outro problema. E às vezes a gente reclama e fala: meu Deus, o que está acontecendo? E a gente inventa um monte de coisa, né? Isso é retaliação, isso é porque eu me levantei no ministério tal, é isso porque está acontecendo isso, está acontecendo. Não, irmãos, não é nada por isso não, é porque Deus está procurando um intercessor. As notícias ruins vão chegar para o intercessor interceder, vocês estão entendendo? Quando Deus traz para você, traz um servo, traz uma pessoa para compartilhar com você uma luta espiritual, uma situação, não reclama não. Sai para orar, porque Deus está contando conosco. Deus está esperando que eu e você tenhamos posicionamentos de intercessores. Deus está esperando que ao invés da gente murmurar, a gente abrace aquilo como a nossa causa e vai para cima para o resgate, vai para cima para a remissão, vai para cima para o perdão. Ela se coloca como uma intercessora. Deus confia em nós também, a nossa casa, a nossa família, aquilo que está à nossa volta. Ela é uma mulher prudente, ela age rápido, ela não fica em casa reclamando. Eu fico imaginando a forma como a Bíblia relata a respeito de Nabal. Quantas tristezas essa mulher já deveria ter sofrido com esse marido. Quanto ela deve ter ouvido desse marido que a feriu, que a machucou. Aqueles servos, quanto deveriam ter sido oprimidos por esse homem. Mas Abigail, ela não fica lamentando a situação.
Ela não chega para Davi e fala: Davi, olha lá, tá vendo? Aquele meu marido é louco mesmo. Olha lá, vai lá e mata ele. Se eu matar ele, só vai me livrar de um problema. Ela não murmura, irmãos, porque a murmuração não cura, a murmuração adoece. Ela não se coloca no lugar do lamento, lamentando por aquele marido, lamentando por aquele casamento, questionando aquele marido: por que não se converte, por que não para de beber, por que não para de usar droga, por que não para de se prostituir. Não, você não vê Abigail aqui lutando com Nabal. Você vê Abigail descendo e saindo em direção a uma luta com Davi, uma petição com Davi. Por quê? Porque ela sabia que Davi tinha resposta para a casa dela. Ela sabia que Davi poderia solucionar o problema do marido dela. E com certeza, ela não queria que aquele marido morresse. Porque ela vai para Davi, ela pede um resgate. Ela pede Davi que perdoe. Ela pede Davi que aceite a oferta. Ela intercede por Nabal naquele momento. Ela sai desse lugar de lamento. Ela sai desse lugar de sofrimento, e ela parte para o lugar da adoração e da intercessão. Ela adora com as ofertas e ela intercede com a petição. Ela adora. A intercessão de Abigail, ela era profética, porque aquela intercessão, ela não só alterou aquele momento cronológico, ela não só alterou aquela situação, ela alterou toda uma história de Abigail. A Bíblia diz que Davi recebe aquela oferta. E Davi não desce para matar Nabal. Davi se arrepende de ir contra Nabal e seus servos. Estanca a catástrofe. Irmãos, a intercessão estanca catástrofe. Amém, irmão? Você crê nisso? Nós, como igreja, precisamos crer que a nossa intercessão estanca a morte, a nossa intercessão estanca derramamento de sangue, a nossa intercessão estanca a catástrofe, as guerras, as misérias. E aí, Abigail tem a solução, tem a resposta que ela queria, e Abigail volta para casa. Abigail recebe uma palavra de Davi, uma palavra de bênção, de que ela era bem-aventurada, que ela era bendita, e ela sai feliz da vida. Só que quando ela chega em casa, sabe o que ela vê? Ela vê a situação pior do que quando ela chegou. Ela vê o marido dela embriagado. E aí eu fico imaginando, né, se fosse eu. Você vai num culto de oração, você clama, você recebe uma palavra profética. Eis que te digo que o Senhor está mudando a sua situação, que Deus está fazendo. Você recebe uma palavra de estímulo, uma palavra de fé, uma palavra de vida, e aquilo te enche de esperança, e você volta para casa. E quando você chega em casa, que você olha para aquele marido, ele está bêbado. Você olha para aquele filho, ele está drogado. Você olha para o marido não está em casa, está na rua. Você olha para a situação da despensa, está terrível, está faltando tudo. Abigail, quando ela chega em casa, o problema dela não tinha sido solucionado. Nabal não foi transformado. E aí a reação da intercessora, oh aleluia, como nós temos que aprender com Abigail. Abigail não se levanta para reclamar. Ela não volta lá a Davi e reclama: olha, o senhor falou isso, mas olha lá, o cara está a mesma coisa. Ela não pegou aquele homem e deu uns tapas naquele homem. Porque ela entendeu que com bêbado não se discute, com insensato não se discute, com ímpio não se trava guerra. A nossa guerra com o ímpio, a nossa guerra com as trevas é no joelho, é na oração, é no clamor, é correndo para cima de quem tem a resposta, é correndo para cima de quem pode mudar o cativeiro da gente. E a Bíblia diz que aquele homem, depois dessa embriaguez toda,
ele tem um infarto. E por 10 dias ele fica acamado. E depois de 10 dias ele morre. Ele morre. Nabal morreu. Agora ficou Abigail viúva. Rica. Diga rica. Ficou rica. Porque aquele homem tinha muitos bens. Aquele homem tinha um gado numeroso. Aquele homem tinha muitos servos e servas. E ele morreu. O insensato morreu. O insensato foi removido da história. E eu não estou aqui profetizando morte sobre a vida de quem ainda não teve encontro com Jesus. Mas eu estou profetizando derrota de Satanás sobre a nossa casa. Todo levante das trevas vai ser removido da nossa história. Amém? Assim como Nabal foi removido da história de Abigail. E agora Abigail fica naquele momento confortável, como de muitas viúvas. Agora eu vou aproveitar a vida. Agora eu posso ir no shopping. Agora eu posso gastar o dinheiro. Agora eu posso fazer o que eu quiser com essa aposentadoria gorda que esse marido pão duro me deixou. Dias depois, Davi fica sabendo da morte de Nabal. E sabe o que Davi faz? Manda pedir Abigail em casamento. Aleluia. Aquela mulher frustrada num casamento. Aquela mulher maltratada por aquele marido louco, insensato. Aquela mulher humilhada. Agora ela se torna a esposa do rei Davi. E a Bíblia diz que Davi manda chamar Abigail. E eu não sei qual seria a sua reação. Mas a Bíblia não conta aqui que Abigail ficou pensando: o que é que eu vou fazer com esse gado todo? O que é que eu vou fazer com toda essa fazenda? O que é que eu vou fazer com todas as minhas servas, os meus servos? A Bíblia diz que Abigail pegou apenas 5 servas e saiu ao encontro de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a nossa resposta de intercessão chegar, eu preciso estar disposta a largar tudo do ciclo anterior e partir para um novo tempo de Deus na minha vida. Existem pessoas que querem viver o novo de Deus, mas querem carregar as coisas do ciclo antigo. Para você viver o ciclo de resgate de Deus, é preciso abrir mão daquilo do ciclo anterior, que muitas vezes se tornou dor para você, se tornou peso. A gente precisa aprender a deixar. Nas mudanças de ciclos, Deus testa a gente com relação aos nossos apegos. E o que você está apegado? O que você levaria para o novo ciclo? Abigail não levou gado. Abigail não levou aquela quantidade toda de servos. Abigail não fez questão de ficar com a fazenda, com aquelas terras, com aquelas posses. Abigail abriu mão de tudo, pegou 5 servas e saiu em busca do rei. Porque estar com o rei era mais importante do que estar com as coisas. Habitar no palácio era muito mais importante, muito mais valioso para ela do que habitar em meio às riquezas. Amém, queridos? E eu queria finalizar destacando com vocês a oferta de Abigail. Essa oferta de Abigail não foi uma oferta qualquer. Foi uma oferta profética. Tudo que Abigail levou em direção a Davi foi profético. Tudo que nós intercessores fazemos, intercedemos, é profético. A nossa intercessão não se limita a esse momento. A nossa intercessão pode mudar uma descendência, pode chegar a uma geração. E a Bíblia diz que Abigail levou pão. Diga pão. Pão aponta para força. Pão aponta para sustento, alimento de Deus. Abigail, quando leva pão para Davi, ela oferta pela descendência dela. E ela está dizendo com aquele pão assim, ó: na minha descendência não faltará homem e mulher sustentado e fortalecido pelo Deus vivo.
Ela está dizendo: na minha descendência não é uma descendência de fracos. A minha descendência é uma descendência de homens e mulheres fortes, porque serão sustentados pelo Deus vivo. A nossa confiança está no Senhor. Ela levou vinho. Vinho fala de remissão. Vinho fala do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E ela está dizendo com aquele vinho assim para Davi: olha, Davi, na minha descendência não vai faltar homens e mulheres remidos pelo sangue do Cordeiro. Ainda que a gente tenha tido uma trajetória difícil, ainda que Nabal tenha pecado, ainda que Nabal tenha se prostituído, ainda que Nabal tenha dado lugar para Mamon na nossa família, a partir de mim, a minha descendência será remida pelo sangue do Cordeiro. Haverá perdão, haverá salvação sobre a minha casa. Abigail leva para ele também cachos de uva. Cachos de uva passas. Sabe o que ela está dizendo? Olha, Davi, eu acredito, eu creio que da minha descendência nunca faltará prosperidade. A minha descendência será uma descendência visitada pela prosperidade do Senhor, pela fidelidade do Senhor, pela multiplicação do Senhor. Nós reconhecemos que a nossa prosperidade não está nas terras que Nabal conquistou, não está num concurso público que eu fiz e passei, não está na herança que eu recebi. A minha confiança, a minha prosperidade está no Senhor e nas promessas do Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel para multiplicar o meu celeiro, para fazer superabundar o meu celeiro. Ela está declarando isso sobre a descendência dela. Ela leva também ovelhas guisadas. Sabe o que ela está dizendo? Ovelha fala de sacrifício, ovelha fala de entrega. Ela está dizendo assim: olha, na minha descendência nunca faltará homens e mulheres que se entregam ao Senhor, ao propósito. Nunca faltará homens e mulheres que renunciem pelo propósito. Nunca faltará homens e mulheres que coloquem a sua vida em prol do propósito, que doem a sua vida em prol do propósito de Deus. Ela está dizendo: olha, a minha descendência vai ser uma descendência de homens e mulheres que vão viver por propósito. Que a coisa mais importante da vida vai ser viver o propósito estabelecido na eternidade sobre nós. E ela levou também trigo tostado. Ela está dizendo assim para o rei Davi, e consequentemente para Deus: Deus, eu estou aqui intercedendo por uma descendência que esteja disposta a passar pelo fogo, esteja disposta a ser lapidado pelo Senhor, esteja disposta a assumir os moldes de Jesus. Na minha descendência vai ter homens e mulheres que vão entender que passar pelo fogo é ser moldado no caráter de Cristo, é ser exemplo dos fiéis, é ser testemunho vivo do Senhor. E por último, ela leva a pasta de figo. Ela está dizendo: olha, Davi, Deus, eu estou aqui intercedendo por uma descendência curada. Uma descendência que recebe cura para curar. Uma descendência sarada. Uma descendência que não está aprisionada na depressão, que não está aprisionada na angústia, na tristeza, na drogadição. Uma descendência que não está aprisionada num complexo de inferioridade. Uma descendência que não está com a mente aprisionada à escravidão. Mas eu estou aqui intercedendo, declarando, profetizando que a minha descendência é curada. E ela vai ser uma referência não só de cura, mas uma referência para curar. Irmãos, Abigail é a igreja. Abigail é a igreja. É a igreja que se apresenta diante do Senhor dizendo assim: olha, eu sou o trigo tostado. Eu estou disposta a passar pelo fogo. Eu estou disposta a ser moldado. Abigail é a igreja que diz para o Senhor assim: olha, eu sei que o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu pão, o Senhor é a minha prosperidade, o Senhor é a minha cura.
Abigail é a igreja que coloca-se diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu me entrego como ovelha. Eu me entrego. Irmãos, a gente precisa entender que se você hoje está vivo, se eu estou vivo, é porque Deus tem um propósito com a nossa descendência. A gente não está vivo só por nós. A gente não está aqui de pé só para a gente viver mais um dia, mais uns anos nessa terra. Não. Deus está nos levantando hoje para remir a nossa descendência. Sabe seus filhos, sabe seus netos, sabe seus bisnetos. Eles serão aquilo que você declarar que eles serão hoje. Eles serão alcançados com a nossa postura, com os nossos posicionamentos, com as nossas decisões de hoje. Nós semeamos para uma descendência. Você, igreja, semeia para uma cidade. As pessoas costumam dizer que a igreja é o reflexo da cidade. Só que a partir desse tempo Deus quer que a cidade seja um reflexo da igreja. Que igreja você quer refletir para essa cidade? Quem você quer que seja essa cidade? Eu quero uma cidade honesta. A igreja precisa ser honesta. Eu quero uma cidade que tenha fidelidade, que o governo seja fiel. A igreja precisa ser fiel a Ele. Eu quero uma cidade reta. A igreja precisa ser. Que venha sobre nós uma unção de Abigail nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Deus está nos chamando para um novo ciclo. Hoje Deus está nos chamando para um novo ciclo. É o ciclo do resgate. Só que para você vir para o novo ciclo de Deus, você vai ter que deixar algumas coisas. Coisas que talvez o teu coração esteja apegado. Coisas que talvez até você goste. Mas para o novo ciclo, você precisa ver vazio para Deus encher. Tem coisas aqui preparadas para você nesse novo ciclo. Deus quer levantar você nesse novo ciclo como uma voz profética nesse lugar. Uma voz profética. Um homem ou uma mulher que declara aquilo que o céu está proclamando a respeito desse lugar. Um homem ou uma mulher que declara aquilo que o céu está proclamando a respeito da sua família. Um homem e uma mulher que sai por essa cidade, pisando e demarcando territórios para o Senhor Jesus. Aonde você pisar, vai pisar fogo. Aonde você pisar, vai pisar conquista. Aonde você pisar, o Senhor vai limitar o território. Os demônios vão ter que correr. E o governo de Deus será estabelecido. Mas você vai vir hoje. Tem muito Nabal. Tem muito Nabal nos dias de hoje. Tem muita catástrofe para acontecer. E hoje Deus está chamando os intercessores desse lugar. Quem se levanta para vir, para subir no jumento, juntar as ofertas em direção ao rei. Quem se levanta para isso hoje? Deus hoje está convidando você a um posicionamento de guerreiro. A um posicionamento de quem bate no peito e diz assim: cai a culpa sobre mim, porque eu sei como que eu vou resolver. Eu creio no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue que me resgata, o sangue que me redime. Então que caia sobre mim, porque eu sei como resolver. Saia desse lugar de lamento, de murmuração. Talvez você tenha tentado resolver as questões com o seu grito. Talvez você esteja num lugar de lamento, desistido, achando que não tem mais jeito. Hoje eu te convido a sair do seu lugar, se levantar e ir em direção ao Rei.
É tempo de entrega, é tempo de posicionamento. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus tem colocado homens e mulheres aqui em lugares posicionados dentro da sua casa. Tem lugares, tem posições de Deus para você dentro da tua casa. Para labaxeira, labacantará, labaxeira, labaxeira.